Corpos. Corpos negros. Corpos pelados, humilhados, chicoteados, maltratados, violentados, fuzilados a sangue frio e ninguém viu. Para, me solta, eu gritei. Mas o senhorio branco desmereceu meu corpo negro e foi assim que mais um mulato nasceu. Tentei fugir, tentei escapar, mas lá vem o capitão do mato. Mais uma vez o meu corpo negro vai sangrar. Eu fui amordaçado, morto em praça pública, oprimido, desrespeitado, escravizado. Por quê? Porque o meu corpo é negro. Ah, mas acharam que eu estava falando apenas de 400 anos atrás. Mal sabem que 71,5% das vítimas de assassinato são corpos negros. Ah, mas racismo nem existe. Está começando o Lugar de Quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente do extremo sul da cidade de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje vamos falar sobre violência policial, uma das expressões mais latentes do Estado na periferia, inclusive e principalmente em pandemia. Estamos com Tati Preta Sou e Fernando Silva e eu vou pedir para vocês, Tati e Fernando, se apresentarem e em seguida dizer pra gente como estão vendo o isolamento no bairro deles e como percebem esse tema da violência policial onde moram. Boa noite, aqui Tati Preta Sou, sou moradora aqui da região de Parelheiros, mais especificamente no Barragem, que a gente está aí bem no extremo sul, né, da Zona Sul. Eu sou aí militante do movimento hip hop, participei um tempo do Fórum Municipal do Hip Hop, por um bom tempo aí pensando nas políticas voltadas para esse movimento, né. Hoje fui, né, aí uma das pessoas que em 2012 trouxe aí o Abayomi-Abá, né, foi uma das pessoas que pensou esse coletivo. O Abayomi-Abá, que é um coletivo que pensa o genocídio da população preta, pobre e periférica, né, mais específico na região de Parelheiros também. É um coletivo que está aí há mais de 5 anos discutindo isso e hoje eu sou do SEDEC Interlagos, né, coordeno um projeto que discute a violência comunitária urbana na região do Grajaú e Parelheiros, né. E é isso, né, acho que agradecer aí por essa oportunidade de poder estar somando e podendo falar desse contexto que é da violência policial, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, do quanto que isso se intensificou, né, que eu acho que é importante reforçar que a violência policial ela não se dá apenas nesse momento, né, a gente vem sofrendo já aí há bastante tempo essa força, né, essa mão do Estado sobre os nossos corpos, né, nossos corpos pretos e periféricos, né, com a pandemia eu acho que isso também se intensifica, como a gente vem percebendo todas as brechas que a gente tem e de como que esse sistema tem se organizado e tem aí nos engolido, né, e os nossos corpos aí esticados, né. Essa violência e todo esse contexto em Parelheiros a gente tem percebido o quanto que isso tem sido mais agravante, né, acho que a gente recentemente agora, nessa semana, explode o caso da violência que a gente teve aqui de uma moradora aqui de Parelheiros, onde o policial, né, coloca a sua bota no pescoço dessa mulher, né, e como outros casos também que a gente tem aí vivido, né, porque a gente é daquele que fala e também daquele que é afetado por toda essa violência dentro do Estado, né, então a gente falar sobre essas questões é falar de um lugar de fala que também é nosso, né. Então, acho que é isso, assim, né? Acho que é de trazer um pouco de como que isso intensificou e do quanto que a gente precisa criar mesmo, quanto coletivos, essas estratégias para poder pensar como se manter vivo e como denunciar isso de uma forma que também a gente não fique exposto, né? Porque estar à frente de coletivos, trazer essas discussões, falar nesse momento também é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já é um alvo, né? E aí a gente fica ainda muito mais marcado. Eu acho que é um pouco disso, acho que a gente vai, durante essa conversa aqui, trazendo mais elementos, né?
Olá a todos e a todas, tudo bem? Meu nome é Fernando, artisticamente Fernando S.A. Moro aqui no Jardim Novo Marilda, basicamente é bem uma divisa entre Parelheiros, né, e Varginha, ainda que ainda é tido como Capela do Socorro ainda. Estou com 34 anos. Bom, eu sou dançarino, pesquisador das danças street dance, mais específico as danças breaking, pop e locking, e no decorrer dos últimos 15 anos eu venho estudando as práticas artísticas dentro do terceiro setor, como arte educador, e como produtor também, pensando em algumas ações culturais que me permitem refletir sobre a questão do território, sobre a arte, sobre a questão da negritude também, e como que eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada vez que eu vou obtendo novas informações e novos convívios, né? E é isso que está acontecendo aqui agora, a partir do Arte Perifa, tendo a possibilidade de conversar com essas sensacionais pessoas que aqui estão. Agradeço já de antemão o convite e a confiança, é claro, porque há de se haver uma confiança, né, dentro dos convites feitos. Fora a questão da prática artística também, dos anos para cá, eu também venho me descobrindo dentro desse lugar de política, e não que ela se desvincule, mas mais dentro de um lugar de fala também, me estabelecendo e tentando trazer uma fala mais afirmativa. Eu, como pessoa preta, moradora da periferia, é interessante falar periferia porque você dá o CEP, e dando o CEP você começa a entender um pouco que é uma realidade um pouco diferente, baseado à população da classe média alta, né? E estando aqui no território, há de se perceber que eu sou uma pessoa hoje que sabe-se lá por diar, talvez, estou tendo alguns benefícios que vêm até a mim, porque o meu emprego, ele não parou, outros serviços também apareceram mesmo dentro do campo artístico, muito diferente, né? Tenho esse privilégio muito diferente de outros colegas aí do trabalho, que trabalham na arte, na área, e que eu sei que estão desempregados e passando por situações muito complexas, assim, e aí a gente vai tentando ajudar da forma que é possível. Esse período de pandemia, ele também está sendo um agravante, eu costumo dizer, dentro do aspecto ser mais mental, mesmo a saúde mental, e como que as pessoas estão se dando, porque antes você teria a condição de estar passando por um problema financeiro e correr atrás, mesmo que você mudasse de área, mesmo que você pensasse outros caminhos, e hoje você está sendo evitado. A crítica maior é sempre, o problema maior é sempre voltado a nós, que estamos dentro de uma situação condicionada a um governo que está precarizando demais isso. É claro que é uma conversa ampla e acho que a gente tem condição de estar discorrendo isso, e é isso por enquanto. Obrigado. Segundo o site Outras Palavras, a PM de São Paulo já matou 373 pessoas em 2020. Foram 116 execuções só em abril. Em São Paulo, entre janeiro e maio de 2020, as mortes cometidas por policiais foram 23% maiores em comparação ao mesmo período do ano anterior. Aqui, uma pessoa foi assassinada pela polícia a cada 6 horas desde que a pandemia começou. A gente gostaria de saber como vocês percebem os abusos de autoridade, as agressões policiais são marcadas pela impunidade, e se vocês acreditam que a possibilidade de registrar essas agressões imediatamente, em tempo real, através dos celulares, pode ameaçar mais os alvos ou pode ser um recurso para blindá-los um pouco da truculência policial na quebrada. Já tem uns anos, né, que eu venho tentando pesquisar e vendo como que um pouco do que eu passei na minha vida e qual que é o olhar que eu devo ter acerca das ações da polícia e qual tipo de abordagem, né, inclusive tentando estudar leis e procedimentos. Tudo se torna muito complexo porque você pode fazer os levantamentos, quais são as análises que você quiser, por exemplo, esses 23%, né, de aumento de assassinatos aí durante o mês de janeiro e maio levantado pela nossa amiga, e qual que foi o objetivo de fato dessa pesquisa para chegar dentro dessa porcentagem. Eu falo porque minha preocupação o tempo todo é tentar blindar a nossa fala, né? Trazendo uma retórica, um ponto de vista que busca esclarecer, porque as pessoas hoje em dia acho que estão dentro de um lugar de o tempo todo querer contradizer, querer gerar debates, e muitas das vezes a gente não para perceber qual foi a fonte, qual foi a objetividade dela, né? Quanto a essa questão da abordagem e esse aumento que sempre foi significativo, por algum motivo a gente está deixando um pouco mais evidente, ou algumas mídias estão deixando um pouco mais evidente durante esse período, é que o
pobre, inicialmente o pobre, mas a gente entendendo que a maioria dessa população é negra, ela está condicionada a uma situação de... Me sumiu a palavra agora, mas dentro de uma condição que, assim, a gente não tem tantas opções, não tem tantas escolhas. Então, o corpo preto, ele fica exposto o tempo todo, porque a gente não pode abrir mão de trabalho, a gente não pode abrir mão de estar dentro desse meio social, mesmo que exista uma pandemia, contrário a uma outra população, uma outra classe. E aí, automaticamente, você tendo o corpo mais exposto e de uma certa forma também, né, vou trazer isso aqui, mas talvez não seja tão bem pensado, a mídia trazendo o seu foco para um outro lado, o tempo todo só falando de pandemia e tudo mais, essa violência tende a se estender porque essas pessoas que até então minimamente eram supervisionadas por essa mídia, agora se sentem um pouco mais à vontade para estar tendo esse grau de atuação. E isso porque, basicamente, uma quantidade razoável da população tem celular, condição de gravar e estar confrontando essas ações. Mas a principal questão é como que eu vou confrontar uma determinada ação dentro de uma ação da PM, por exemplo, sendo que eu estou sendo o tempo todo ameaçado por essas pessoas. Inclusive, todas as ações que vocês pontuaram, que vocês deram nome, inclusive essa senhora de Parelheiros, que esse policial se sentiu à vontade para tratar o corpo dela como algo público e simplesmente pisar, e tem pessoas apoiando isso, foram pessoas que foram ameaçadas depois, caso tivesse algum tipo de exposição jurídica, vamos assim dizer, né? Então, a gente está numa situação muito complexa e que basicamente a gente tem que trazer caminhos agora para estar refletindo e mais uma vez resistir, né? Eu penso, né, que essa impunidade, ela está legitimada pelo governo, né? Ela está legitimada pelo Estado, por quem gesta essa cidade, né? A gente tem o governador, a gente tem aí comandantes da polícia dizendo que a polícia ela pode atuar de um jeito nas periferias e ela vai atuar de um outro jeito. Então ela está dizendo que ela vai defender e que ela vai matar, né? E a gente é esse alvo que vai ser morto, né? A gente é esse que vai ser morto, né? Dentro das periferias, né? O nosso corpo, ele tá com esse alvo já, né? Ele já, essa bala, ela já nos atravessa há bastante tempo, né? Eu fico pensando aqui nas discussões que a gente fazia no coletivo do Abaiumi, quando a gente ia propor os eventos, né? E a gente falava, eu tinha uma fala muito, né? Que dessa legitimidade que a polícia tem de entrar dentro das nossas casas, de nos agredir, de nos matar, né? A gente tem hoje não só jovens, né, que mortos pela polícia, né, porque a gente tinha o que comove, né, os nossos corpos adultos, eles já não são mais, já não comove mais a ninguém, né, e hoje a gente tem a polícia matando crianças, né, a gente tem crianças hoje com medo da polícia, né, no ruas, a gente discutindo com as crianças a violência comunitária, né, o foco não é a violência policial, é poder discutir quais são essas manifestações dessa violência, né? E aí, numa das nossas atividades, numa das nossas perguntas, a gente falou exatamente disso para as crianças, né? O que representa a polícia? Que sentimento a polícia traz para dentro das comunidades, né? E o que as crianças trazem é isso, é muito medo, né? Eu tenho medo, quando eu vejo um policial, eu saio correndo, eu grito pela minha mãe, eu peço ajuda, né? Então, quem tá ali para defender, que tá ali para poder garantir um mínimo de segurança, é quem hoje a gente, quanto favelado, quanto periférico, tem medo, né? E isso tudo legitimado, né? Então a gente tem hoje essa polícia que ela vai sempre estar legitimada e ela tá com total aval aí do governo para poder atirar, né? E para quem ela vai defender. E aí, pensando na divulgação, né, de como que a gente discutia muito quais são as estratégias, né? O que a gente, quanto afetados, né, atravessados por essas balas, por esses socos, como que a gente se defende, como que a gente se protege, como que a gente dá visibilidade para isso, sem que a gente se torne um alvo
ainda mais explícito, né? Dentro disso, a gente discutiu muito o que era essa questão dos vídeos. Hoje, qualquer um, né, ainda que dentro das nossas comunidades, tem um celular, né? Então, é uma orientação, é importante gravar, mas como que, nesse momento da gravação, você também pode virar esse alvo, como que a gente se protege, até acompanhar, né, as abordagens. A gente criou algumas estratégias que era, sempre que tem um grupo de jovens, né, de adolescentes, principalmente, sendo abordado, é importante a gente ficar para acompanhar, para que a polícia não forje nada, para que eles não tirem os meninos, né, e as meninas, né, da cena ali, do enquadro. Então, são coisas que a gente precisa pensar mesmo, né, de como se manter e de como dar visibilidade. Hoje a gente tem uma crescente dentro das periferias de coletivos de jornalismos periféricos, né, que tem dado uma visibilidade para essas mortes, para essas agressões. Então, é isso, não tá mais por debaixo dos panos, não tá mais as vielas apenas, né? A gente tem conseguido dar uma proporção maior a isso, mas o medo, ele ainda é muito forte, ele ainda é muito representativo nisso, né? De como que a gente garante que essas coisas não fiquem impunes, né? Mas que a gente também não seja próximo, né? Enfim, eu acho que a gente precisa, os coletivos precisam voltar a discutir quais são essas estratégias, né? Porque para um policial, na parte da tarde, durante o dia, com a rua lotada de gente, ele tem coragem de fazer o que ele fez, né? Que é de pisar na cabeça de alguém, né? Enfim, acho que esse cenário não é só nosso, né? É um cenário mundial. A gente acabou de ter aí nos Estados Unidos também, né? A morte do George. Exatamente. Que é isso, né? A gente está tendo uma reprodução apenas aqui, né? Do que foi a morte dele, né? Então é isso. Acho que os movimentos a gente precisa começar a pensar em como criar essas estratégias para dar maior visibilidade, né? Sim, total. Falando desse caso, recentemente aconteceu aqui em Parelheiros e repercutiu bastante porque foi noticiado no Fantástico. Essa mulher de 51 anos foi agredida pela polícia militar, que quebrou uma de suas pernas e pisou em seu pescoço. Isso aconteceu no dia 30 de maio desse ano, mas só se tornou público em julho. João Dória, que em 2018 disse que a polícia atiraria para matar, ao se pronunciar sobre essas cenas de agressão, falou que, abre aspas, causam repulsa e que é inaceitável a conduta de alguns policiais. Eu queria colocar aqui uma impressão minha, que ficou muito clara também nessa conversa, a diferença, acho que foi demonstrada um pouco nessa conversa, a ideia de que existe um caso George Floyd nos Estados Unidos e existe o caso da mulher de Parelheiros aqui em São Paulo. A gente sabe que a violência policial ela é uma constante na periferia, acontece todo dia, mas será que ela está sendo banalizada e a gente está escondendo os nomes das vítimas aqui em São Paulo? É uma provocação que eu faço para vocês. Eu não pesquisei de uma maneira aprofundada essa questão, não li várias fontes, então eu não poderia supor que as mulheres que são vítimas são especialmente invisibilizadas, né? No lugar dos homens, comparando com os homens. Não poderia fazer esse apontamento aqui sem ter uma fonte, um estudo mais aprofundado. Mas eu queria saber o que vocês acham que essas notícias, elas alteram na percepção social, né? Essas notícias que nomeiam pouco, tipo o caso do baile funk também em Paraisópolis, de 9 jovens que morreram, falam sempre 9 jovens, não falam necessariamente o nome das pessoas. Vocês acham que existe um viés da mídia de não nomear para desumanizar e para sensibilizar menos? Com certeza, assim, né? Eu também não tinha feito essa análise, né? Porque até o momento, por exemplo, hoje eu conversava dentro do SEDEC Interlagos sobre esse caso e eu falei, gente, eu sou moradora de Parelheiros e eu ainda não sei o nome e eu não sei de que bairro de Parelheiros é, né? Nem para saber como que essas pessoas estão, a gente conta um centro de defesa, enfim, que a gente pode auxiliar, né? Essas pessoas, né? Mas eu tenho essa análise também, né? A gente vem discutindo, inclusive, fazendo um comparativo aqui com criança e adolescente, né? A gente está na semana
do Estatuto da Criança, de aniversário do ECA, né? O ECA completa 30 anos aí no dia 13 de julho, e a gente tem vários noticiários, né? E a gente foi fazendo comparações e olhando para todo esse processo, de que forma que, por exemplo, os adolescentes são colocados na mídia, né? Então, a gente tem uma reportagem que eles trazem que não é marginal a palavra que eles usam, mas eles tratam como o adolescente como menor, né? O menor assalta a adolescente, né? Então, assim, esses termos são muito pejorativos, né? E esconder essa identidade é negar a nossa história, negar a nossa existência quanto pessoas pretas, né? É um processo que a gente vem de muitos anos, né? De nos negar, de negar quem a gente é, a nossa cor, a nossa condição social, onde a gente vive. Então, esses processos, ele é um processo que ele é intencional mesmo, né? De não dar nomes, né? A gente não é... Esse caso, né? Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, né? Da crescente, inclusive, da violência contra a mulher nessa época de pandemia, que também ela aumentou, né, a um grau assim bem grande, né, diante desses processos que as mulheres foram aí saindo do trabalho e ficando mais em casa, convivendo com os companheiros, e essa violência ela aumentou, né? Mas é isso, é sempre mulheres, nunca a gente consegue dizer de fato quem são essas mulheres, aonde que essas mulheres estão, como que elas estão sendo cuidadas e protegidas. Então acho que tem um processo mesmo de negar mesmo a nossa história, né? Negar quem a gente é. Eu concordo plenamente. Acho que tudo que a Tati colocou agora é muito evidente e é interessante também porque como que até então eu também não tinha me permitido refletir sobre isso. Essa fala que a Fernanda inicialmente comentou sobre essa invisibilidade, né, das pessoas, principalmente no Brasil, falar daqui porque eu não conheço fora. O que eu conheço fora é a imagem que é vendida. Imagina-se que já é uma mentira por si só. Não que seja negativo isso, né? Mas o que a gente pega é uma ótica de uma pessoa que fez uma leitura daquilo que aconteceu lá fora, mesmo isso com o Jorge, né, esse americano. E é preocupante também, é muito preocupante isso. E eu até, para não ficar só no lugar de recolocar um pouco daquilo que a Tati colocou, existe uma questão que eu vivo durante muitos anos, e não falando da minha experiência de vida como ponto para ressaltar isso, mas como ponto de partida, não como ponto de afirmação, mas como ponto de partida, um lugar de medo que é colocado o tempo todo. Mesmo que haja alguém que tenha interesse em dar visibilidade para aquele corpo que foi exposto, sendo de homem e principalmente sendo de mulher, dentro de todas as precariedades que vocês colocaram e ressaltaram agora, há colocado uma condição de medo, do qual eu tenho certeza que se fosse comigo, eu não ia querer me expor meu nome, e não estou falando isso para qualificar a mídia, eu acho que é um lugar que foi criado de uma forma muito maldosa, fato que quando a gente fala de medo, ela está sendo colocado alguém dentro dessa situação, e é algo completamente contrário à sociedade que a gente minimamente vende, a que a gente acredita, tudo aquilo que a gente se sente contemplado quando é dito, e essa invisibilidade aí, ela tem outras camadas que podem fazer com que elas se tornem justificáveis. Uma delas que eu quero apontar é essa questão desse grau de medo. Como eu tinha falado anteriormente, os casos que eu consegui minimamente acompanhar por mídia, ou por algum documentário, ou por algum pesquisador do qual eu minimamente confio, todos apontaram que essas pessoas voltaram lá para depois fazer ameaças no território para que aquela situação seja minimizada, né, invisibilizada. E em alguns momentos a gente imagina que aquilo vai ser temporal, né? Mas aí a partir daqui semana que vem então eu vou fazer a postagem porque aí as pessoas não vão me encontrar, e nem sempre é dessa forma, né? Eu acho que isso acaba sendo uma questão muito complexa para estar sendo levantada a grosso modo, porque o que eu estou falando aqui são rascunhos daquilo que eu tenho em mente, não dentro de um embasamento de estudo de fato, mas são coisas que eu percebo que são afloradas cada vez que a polícia chega, como a Tati colocou, para a criança ter medo, né, quando uma polícia chega, que deveria ser o contrário, ou seja, a credibilidade, a legitimidade desse poder institucional que deveria estar no território cuidando da saúde dessa população, já perdeu por completo. Então existe um lugar de medo ali que foi colocado no lugar, e que pra gente é muito, fora ser muito evasivo, fora ser duro, é muito cruel, e a gente vive essa amargura constantemente. Eu, pra ser bem sincero, eu não consigo nem desdobrar minha fala daqui, porque é perigoso ir para um outro lugar.
Obrigada. Agora a última pergunta, eu queria saber como é que vocês têm visto os coletivos e movimentos de resistência nesse momento, como eles estão reagindo a tudo isso? Bem, a gente, vou partir aqui do nosso território para depois a gente ir para a cidade, assim, né? Um pouco do que a gente vem acompanhando, né? Bem, eu acho que é isso, assim, aqui em Parelheiros, né, a gente teve, em um dado momento, o Abaiomi, que veio discutindo mais, né, essas questões, tendo como pauta essa questão do genocídio, onde a gente trabalhava não só o genocídio, quando a gente, em dois viés, né? A gente falava do genocídio na negação de direitos, né? Então, é quando o Estado ele mata a partir do momento que ele nega a educação, ele nega o acesso à saúde, ao acesso à cultura, né? Ao alimento, né? Em pandemia, hoje, inclusive, é o que a gente tem aí, bem latente, né? O direito à alimentação é um direito que a gente precisa discutir, né? E discutir no viés também da bala que atravessa o peito mesmo, né? Dessa morte mesmo, desse corpo negro nas valas, né? E aí eu tenho percebido que é isso, assim, né? A gente tem hoje, o Abaiomi ele tá um pouco adormecido nesse momento, mas o quanto que é importante a gente começar a retomar, né? A dar visibilidade a isso, né? Então, acho que podendo olhar um pouco para a cidade, eu acho que a gente tem, né? Tem um comitê contra o genocídio, né? A gente tem alguns coletivos que têm discutido isso, né? Eu tenho acompanhado muito mais coletivos voltados para a questão do jornalismo periférico, né? Que aí vem no viés de poder trazer a real dos fatos, né? Trazer a real de como que essa violência ela se dá dentro da periferia a partir daqueles que são afetados e não a partir de uma mídia que vai ali para banalizar, vai ali contar a história a partir do viés, fala, né? Do sensacionalismo, né? Então eu tenho acompanhado muito nesse sentido, né? Acho que a gente for pensar no ano passado, quando a gente teve, né, um jovem torturado dentro do supermercado Ricó, e a gente acompanhou essas manifestações, né? As manifestações, os advogados que o SEDEC inclusive entrou como um suporte, né? Caso a família precisasse desse acompanhamento. Então é isso. Acho que a gente tem vários cenários, né, na cidade que nos aproximam dessa discussão e que a gente tem percebido, sim, coletivos pensando esse cenário, né? Mas eu queria puxar a atenção para nossa região, né? Porque é isso, a gente teve chacinas aqui em Parelheiros, a gente teve mortes de jovens e mortes, inclusive, de policiais que logo na sequência os nossos foram mortos, que a gente pouco deu visibilidade para isso, né? Então acho que eu fico aqui como uma pessoa para fazer uma provocação para todos os militantes, os artistas, enfim, pessoas que estão aí nas trincheiras periféricas, e aí pensando nesse fundão que é o Extremo Sul, para que a gente possa pensar e retomar com esses coletivos para a gente dar voz para os nossos pretos e pretas humanas aqui do nosso extremo, para que a gente não seja mais um corpo estirado, que a gente não seja mais uma estatística e que a gente não apareça só nos gráficos da polícia, né? Que a gente de fato consiga dar uma visibilidade e fazer com que essas famílias fiquem fortalecidas e que a gente consiga aí criar estratégias de se manter vivos dentro no que é possível, né? Dentro da nossa região. Nossa, deixa eu refletir um pouquinho. Gente, eu sou uma pessoa assim que tô tentando, principalmente no momento que eu tô vivendo agora, me assumir dentro das minhas potências e automaticamente dentro daquilo que eu também não consegui ser tão me evidenciar, me colocar, me posicionar tão bem. Como eu disse no início, tudo que se dá dentro dessa questão mais de política, de militância, desse pensar a arte dentro dessa possibilidade de questionamento, de debate, enfim, tudo isso que a gente pode pensar que está dentro desse lugar de luta, vem sendo novo para mim. Isso eu acho que é dos últimos 5, 6 anos para cá, que aconteceram algumas coisas que me deixou tão escancarado que eu percebi que não tinha mais para onde correr. Até então, pensar a arte, os coletivos que eu participei e que pensavam a arte dentro desse lugar, dessa produção artística mesmo, muitas das vezes dentro de um lugar de entretenimento também, e que fugia um pouco dentro desse olhar crítico e de uma política que dialogasse muito mais com a comunidade, com o lugar onde eu vivencio, isso vem se dando aos poucos
poucos. Então, eu ainda sinto a palavra militante com um peso grande, que eu tento, aos poucos, vir me fortalecendo para que talvez eu consiga chegar nessa camada. Estou sendo claro e abrindo o coração para vocês, porque até então o vidro que me blindava dentro desse lugar, dessa arte bonitinha, bacana, e que trabalhar com aquilo era um lugar maravilhoso, ele foi quebrado dentro desse espaço de tempo, onde eu percebi que a arte ela poderia ser muito mais potente, muito mais evidente, se toda aquela indagação, tudo aquilo que estava no meu pescoço há tanto tempo, começasse a ter voz, inclusive a partir de mim, que era um lugar que até então não buscava. Quanto à questão dos grupos e coletivos, eu mesmo participo de 2. Peço licença aqui para estar citando eles, que é... 2 não, participo de 3, mas 2 eu quero evidenciar, que é o Ação B-Boy de Parelheiros, o Sarau Richê é Preciso, e tem um outro que é um pouco novo, ainda não vou falar um pouco sobre ele, mas é um coletivo de performance, né, negra, que aí automaticamente isso vem mais à tona, que é o Córeo, Cia e Performance Negra. Agora saiu. E eu percebo que, assim, em todos esses grupos, menos esse último que eu citei, ele deu uma adormecida também durante esse período de pandemia, até a gente entender qual que eram as urgências, quais que eram as necessidades ali, que saía muito fora dessa esfera que a gente vivia, essa bolha que a gente estava até então, e agora que a gente começa a despertar para toda a situação que está acontecendo, inclusive a situação de violência exacerbada. O que eu percebo em outros coletivos, tanto aqui no território do Grajaú quanto em Parelheiros, é que muitos estão mudando, conseguindo ser ágeis o suficiente, inteligentes o suficiente, para muitas das vezes estar mudando a sua ferramenta de comunicação, como a Tati citou aí, dentro de um lugar de entrevista, dentro de um lugar de publicidade, mais um lugar de falar sobre os problemas que estão afetando, de trazer outros que estão voltando as suas energias para as urgências ligadas à questão de caráter de saúde, outros para essa questão que também é de saúde, mas é ligada às pessoas que estão num grau de dificuldade que antes da pandemia ainda conseguiam se manter, hoje estão dentro de um grau de pobreza, de faltar alimentos mesmo, né? Eu conheço pessoas que estão dentro dessa situação, e como que alguns coletivos, né, artísticos estão conseguindo, né, artísticos ou não, outros coletivos também dentro de outros viés, estão conseguindo contribuir com isso, criando cestas básicas, promovendo os seus trabalhos, que às vezes era de teatro especificamente, mas para criar uma rede onde possa arrecadar, enfim. E aí eu entendo que é um lugar de militância realmente muito necessário e que acredito que a gente precisa, e agradeço esses que aí estão atuando, porque talvez eu ainda não tenha essa ação assim tão presente, principalmente no território, né? E esses que já estão fazendo, eles servem de bússola, sabe? Principalmente para esses outros coletivos, como eu falei, os coletivos que eu participo, que começar a perceber isso. Eu tô falando de uma forma assim, que eu entendo que seja um pouco rude, que eu tô falando de um coletivo, mas dentro da minha ótica pessoal, dentro desses mesmos coletivos tem pessoas que são agentes, assim, militantes culturais, enfim, bem ativos, né? Muito mais do que eu. Acho que eu falo muito mais dentro do meu ponto de vista. E eu entendo isso como realmente uma potência que muitas das vezes a gente não consegue mensurar em palavras. Não tô romantizando nada, porque não tem nada de positivo. Eu gostaria que a gente tivesse um outro conteúdo histórico. Eu gostaria que o Abayomi, como a Tati citou, conseguisse estar olhando para uma criança dentro de uma outra situação, dentro de uma outra condição e não dentro de uma situação das quais o direito dela está sendo negado, né? Muitas das vezes escondidos, muitas das vezes atropelados, né? Porque para a gente cobrar qualquer condição, minimamente a gente precisa que as pessoas tenham condição de ter acesso às informações. E como que eu vou me blindar referente a, por exemplo, uma agressão, se muitas das vezes eu nem sei se é o meu direito? Muitas das vezes eu me questiono se aquilo ali, quando eu tô falando da sociedade, me questiono se aquilo não é certo. Talvez aquele posicionamento seja certo daquelas pessoas, né? Porque eu nunca vi uma outra ótica, nunca vi um outro posicionamento diferenciado. Eu tenho histórias minhas e é um risco falar sobre isso, porque falar sobre isso é um risco sobre a história única, né? Que a Chimamanda Adichie, ela comenta, não sei se é essa pronúncia de nome, me desculpem, mas, por exemplo, teve um único dia que eu voltei para minha cidade, quero falar aqui rápido, desculpa, vai sair um pouquinho do tema, mas acho que é necessário, porque sempre fica na minha cabeça, que eu voltei para Valadares, cidade onde eu fui criado, e pelo fato de eu voltar com o meu Black Power, voltar com as minhas tranças e tudo mais, em um único dia eu fui abordado 5 vezes por policiais diferentes. Aqui em São Paulo mesmo, eu fui abordado 3 vezes por policiais diferentes, em um único dia. E assim, é muito complicado. Eu costumo pensar hoje que há coletivos militantes, agentes culturais, toda
essas nomenclaturas me possibilitaram hoje, minimamente, ter ferramentas para estar me protegendo, porque do contrário disso eu só teria histórias negativas, né? Inclusive de ser enforcado, né? Inclusive de falarem porque eu tinha que me ajoelhar no meio da rua, certo? Com a arma apontada para a cabeça, e variadas outras situações. Então eu só tenho a agradecer coletivos aí que tem essa iniciação, que tem isso já no cerne enquanto ação. Eu só queria falar uma coisa que é muito louca do que você está trazendo, Fê, que é isso, né? A gente precisa discutir, inclusive, quando a gente fala das abordagens, né? Da gente como que a gente identifica essas abordagens, né? Tem um dado de uma história, na verdade, de uma pessoa que ela estava comendo amendoim, né? Então ela estava lá soltando as casquinhas do amendoim e o policial achou que ele estava chavando a maconha, né? Então, assim, como que a gente identifica essas abordagens, né? Uma abordagem violenta, uma abordagem policial que não é uma abordagem que é uma abordagem segura, como que a gente identifica isso, sabe? Não precisa ser só uma agressão. Então a gente vai entender como uma violência policial quando a gente toma um soco na cara, né? Como que a gente percebe o racismo nisso, né? Como que a gente identifica o racismo nessas abordagens? Como a gente vai percebendo a homofobia nessas abordagens, né? Então a gente precisa começar a falar sobre isso, a começar a dar nome para essas coisas, né? Porque senão é isso, fica hoje eu tomei enquadro, né? Mas esse enquadro não é em qualquer pessoa dentro da quebrada, né? Esses dias mesmo eu fui enquadrada, né? Aqui perto de onde eu moro, aqui em Parelheiros, eu tava dirigindo e o policial me parou, eu nunca tinha sido abordada, né? E é isso, né? Olhando o carro, né? Como assim uma mulher preta com um carro como esse? E aí eu contando uma história breve também de uma colega, que ela me conta que ela é mulher preta, periférica também, que ela anda com o lerite dentro do carro. Eu falei, mas por que você anda com o lerite, né? Ela, não, porque uma vez eu tomei uma abordagem policial e o policial virou pra mim e falou assim, como é que você, uma mulher preta, tem um carro como esse, né? Então ela falou que toda vez tem que estar agora com o lerite para poder mostrar, né, provar que ela trabalha. Olha como o racismo tá colocado, né? Então é isso, de começar a dar nome, a poder falar sobre essas violências, né? E de como que a gente cuida disso, né? Como é que você sofre uma abordagem como essa? Como é que você é abordado 3 vezes dentro da sua quebrada e você, como é que a gente fica? Como é que a nossa saúde mental também se dá nisso, né? A saúde, ela não está preparada para lidar, né? Principalmente até porque é isso, né? A gente precisa ter os nossos manos e manas pretas dentro das universidades e vindo para dentro das periferias nos atender, porque é o lugar, às vezes, de fala mesmo, que a gente precisa que o outro também esteja nesse lugar para poder pensar isso com a gente, em mim, né? Então, é isso, a gente precisa ocupar todos os espaços para a gente poder voltar e poder cuidar um dos outros, né? Mais um acrescento na fala, que eu fiquei aqui pirando quando você traz isso, né? Que a abordagem policial, a violência policial, ela só não é nesse momento da agressão, ela se dá de outras formas também, a gente poder estar um pouco mais atento, né? Exatamente, Tati. Tem até que pedir licença aí pro coletivo, porque às vezes a questão acaba aflorando e vai vindo informações à mente o tempo todo, né? Há variadas reportagens que falam sobre essa questão dos procedimentos, né? E quais são as abordagens, né, tidas por esses policiais, para a gente entender até que ponto que isso ultrapassa o poder dele. Isso que a Tati falou é muito significativo e muito mesmo, porque a gente tem uma questão de naturalizar, a gente tem, né? Não é que a gente tem uma questão, mas a sociedade tende a naturalizar determinados tipos de abordagem que pode chegar ao nível de agressão física também, e a gente sai dentro daquela questão como se aquilo fosse normal acontecer. Isso não é normal acontecer. Basicamente, se deveria, né, se não tem um protocolo do qual eles deveriam seguir e do qual a gente também, como cidadão, deveria saber ter acesso a isso, para a gente entender até que ponto aquilo sai fora desse convencional. E quando você tem um policial que ele se sente à vontade
vontade para tocar no seu corpo, para arrancar as coisas, para colocar a mão no seu Black Power. Eu falo porque o Black Power para mim é uma questão de identidade, do qual é uma escolha, não é só porque eu tenho um Black Power por natureza, mas porque ele tem toda uma questão de identidade atrás. Isso talvez seja assunto para um outro podcast. E esses tipos de situações que acontecem e aconteceram muito comigo. Hoje só não acontecem porque eu estou condicionado a horários de trabalho, chegadas em casa, que talvez esteja fora dos horários de pico, onde, podemos dizer assim, né, se vocês me permitem, horário de pico, onde essas pessoas, esses agressores, eles se proliferam, eles aumentam, eles se multiplicam, né, pelo que parece. Então, a gente não tem condição a um lazer de sair uma noite para ir para uma balada, porque se você sai durante esse período, você já está sujeito a isso, né? E isso demora um tempo para você entender que as pessoas procuradas têm nome, cor e sobrenome, né? Porque uma pessoa que necessita sair com um documento que comprove, legitime a condição dela comprar um determinado aparelho ou carro, porque essa situação que a Tati colocou acontece com celulares também, de um policial abordar e pedir a nota fiscal, como se você não tivesse condições de estar chegando aquilo, ou talvez eles nunca tenham visto, né? Ou porque também não queiram ver, né? Isso já por si só já é agressivo. Já é te colocar dentro de uma condição da qual te priva de qualquer acesso. Você não pode ter um celular porque, pela sua cara, pelo seu tom de pele, para você ter a condição de ter isso, você só pode estar dentro do que a gente pode chamar de imagem, talvez não seja exatamente, mas uma pessoa que cometeu um delito. E aí eu tenho que ficar provando, a minha capacidade para a sociedade o tempo todo, agora eu tenho que provar que eu não sou ladrão, que eu não furtei aquilo, né? Isso é um debate, uma questão que é longa, porque eu concordo com o Milton Santos agora, e com Almeida, o Silvio Almeida, eles falam assim, não tem como você falar sobre uma questão racial sem partindo só de uma cúpula ou de um campo de estudo. Você injeta tudo, porque tá a história, tá a questão também, o mercado de trabalho, tá a questão geográfica, tudo isso está sendo colocado, né? Inclusive, eu falei aqui sobre protocolo policial, não tem como ser protocolo e pensar políticas públicas, não tem como você pensar políticas públicas dentro de um país que 55% da população é negra, como também falou o Silvio Almeida, sem pensar o negro, sem pensar o preto, né? Eu prefiro o termo preto, sem pensar o preto dentro da sociedade. E como que a gente vai debater políticas assim, sendo que, já que esse podcast se trata da minha fala, né? Se não tem a fala do preto lá dentro. Eu sei que isso já é uma discussão discorrente, que ela já segue isso durante anos, mas enquanto isso mudar, não tem como, de fato. Não tem como você falar sobre a questão indígena se não tiver um indígena trazendo, de fato, as demandas dele. Então, é algo que, assim, eu não consigo ter uma resposta também, não só fala, Tati, que é um lugar de refletir, de trazer uma indagação, de se perceber dentro dessa condição. A gente só percebe que a gente está 10 passos atrás de qualquer sociedade que a gente entenda que seja legítima e democrática, quando eu tenho os meus pares, colegas, amigos, pessoas à minha volta, que eu tenho que consumir energia e tempo tentando provar para eles que esse caso que aconteceu em Parelheiros com essa senhora, que infelizmente a gente não tem o nome, de 51 anos, como a Tati colocou, aquele procedimento está errado, que aquilo está errado. Agora imagina, se eu estou gastando tempo com a pessoa para provar para ela que aquilo está errado, como que eu vou debater qualquer coisa que seja sobre a melhoria dessa sociedade, alguma coisa mais igualitária? Falar sobre racismo para essa pessoa é uma coisa tão absurda que, como a Carolina Maria de Jesus colocava, o racismo e a pobreza, para quem está dentro de uma outra camada, principalmente o hétero e branco, é conto de fada, é história, né? O que a gente coloca, não importa se você traz dados, por exemplo, vocês trouxeram muitos dados importantes agora. Para a pessoa que vai escutar esse podcast, eu falo exclusivamente para essa pessoa, tá? Se tiver alguma coisa para questionar, traz o debate. Se os dados, se apontamentos, se a quantidade de gente morta não te sensibiliza, tá na hora de você rever os seus conceitos. Porque eu fiquei muito pensando, né? A gente precisa desnaturalizar a violência, mano. A violência, ela tá naturalizada num grau que é isso, as pessoas, elas sofrem as violências, elas sofrem as violações e elas não identificam, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa que você falou, né? A gente discutindo essa questão do genocídio dentro das escolas, principalmente. E aí eu teve um momento que eu tava no meio de uma sala com mais de 60 alunos, que esse é o nosso, é o jeito que as escolas da nossa região funcionam.
que eu fiquei muito preocupada, que eu travei, que foi o momento que eu me vi falando para 60 jovens, para 60 adolescentes, que eles tinham que ficar na rua só até 10 horas, porque senão eles poderiam serem mortos. Eu falei, gente, olha o que eu tô falando, né? Olha o grau de quanto isso afeta a gente, do quanto que a gente tá desprotegido, ao ponto que a gente tá dizendo pros nossos para que eles não podem isso, curtir um rolê, que é da escola diretamente para casa, que eles não podem ir na praça, eles não podem mais circular, porque eles são alvos em potencial. Então isso me marcou muito, assim, tem me marcado muito nas discussões, né? Quanto que a gente tem que dizer para os nossos que eles não podem mais circular, que o direito ao ir e vir, né? Ele não tá mais acontecendo, né? Então, acho que agora, obviamente que agora na pandemia isso, todos os direitos foram para segundo plano também, né? Mas a gente fazer esses links, né? Do quanto que essas negações, né? Essas privações também têm nos afetado nesse grau, né? E aí, tendo que lidar com todo esse contexto, a gente ainda tem que se preocupar com a forma que a gente fala, como que a gente veste, porque o corpo é político, o nosso corpo não é qualquer corpo, né? Então, enfim, era mais para acrescentar, porque eu fui pensando aqui, acho que a gente precisa discutir, e aí fica para as meninas como sugestão de um podcast para a gente poder falar sobre essa desnaturalização da violência dentro das periferias, né? Então, acho que precisa discutir sobre isso. Sugestão super acolhida, Tati. Nós falamos sobre essa corporação, né, que é treinada para agir com uma lógica de guerra, às vezes promovida até como uma suposta guerra contra as drogas e não de proteção da população. Essa conversa acabou emergindo também, mesmo sem citar o termo, as práticas da necropolítica, né, da política da morte, que nega essa humanidade e essa necrogovernabilidade que escolhe o estereótipo, né, do preto, do indígena, da comunidade LGBTQIA+, enfim, de quem vai morrer, como e onde. Mas enfim, querides, é muito pesado esse papo mesmo. Nós somos um coletivo de pessoas brancas e, pelo menos para mim, é um ensinamento constante. Eu acho que esse papo e as informações que a gente entra em contato todos os dias nos faz pensar sobre essa responsabilidade que a gente tem sobre os nossos privilégios e sobre a desconstrução dessa cultura da branquitude, né, que é letal, como a gente falou aqui. Nós estamos caminhando para a finalização e eu queria perguntar se existe alguma coisa que vocês queiram falar para encerrar, que não foi perguntado, que vocês sentem que ficou agitando aí, que não foi contemplado no diálogo, ou se a gente já pode finalizar. Nossa, ao mesmo tempo que nos deixa um pouco nervoso, até um pouco intimidados, é muito gostoso estar participando dessa roda de conversa e promovendo aqui esse diálogo, né? É claro que a gente ficaria, talvez tentasse aí com a Tati, a gente ficaria pelo menos um ano fazendo podcast aí direto, dentro de todas as questões, inclusive dentro de todas as experiências que ela trouxe, que são, espero chegar um dia nesse nível, tá, Tati? E me veio a questão na minha cabeça aqui, duas coisas que talvez eu gostaria de colocar, porque em algum momento foi gritante para mim. Eu fui ver uma peça uma vez, e o nome dessa peça é Buraquinhos, né? E lá falava muito sobre essa questão dessa agressividade, né? E como tudo aquilo, de uma certa forma, soava natural para mim. E mesmo que a criança, no decorrer da peça, fosse tomando tiros, né? Buraquinhos por conta disso. Porque quando você vai sair, a primeira coisa que você vê as pessoas gritando você tá levando a blusa, tá levando os negócios, mas tá levando RG, né? Você já gravou o telefone de casa, se alguma coisa acontecer, e depois que você vai percebendo que o seu pai, sua mãe, eles estão preocupados, não é só por conta de você se perder na rua, né? Tá ligado também essas agressões que acontecem o tempo todo. Meu pai, como um homem negro também, ele chegou em casa muitas vezes frustrado. E se eu falo frustrado para não dizer outra coisa, né? Porque se ele fosse uma pessoa com ódio ao ponto de pegar uma arma mesmo, ele ia atrás, por exemplo, e tentava dar baixo, assim. Principalmente alguns policiais, para ser bem sincero. Que enquanto criança, talvez eu não tinha essa permissão nem de ouvir aquilo tudo, mas eu pegava algumas coisas
coisas entre linhas e hoje são gritantes, assim, ao meu ouvir, né? Teve um período que eu também estava fazendo uma orientação aí pelo programa vocacional no Céu Parelheiros e estava fazendo um trabalho junto com o Renan, o Rodrigo, tinha outros ligado à dança que também fazia pesquisa e tinha uma parte da cena que o Renan e o Rodrigo trouxe, que para mim, até hoje eu uso como exemplos quando eu quero dar significado às coisas, que eram 2 policiais, palhaços, né? O Renan é palhaço, o Rodrigo também, que chegava para abordar e ele pegava todo mundo, inclusive o público que estava, colocava numa roda e ele falava assim, vamos procurar a cara da marginalidade. E ele olhava pro outro e falava assim, tira a foto aí, pega a foto da cara da marginalidade, né? E ele pegava papel preto, né? E aí ele comparava através dos tons de pele e ia separando essas pessoas, né? Essas coisas que acontecem na arte, que muitas vezes a gente pode, talvez eu não chame de militância, mas ela tem um teor crítico que também pode criar uma conexão. Eu acho que são ramificações da gente pensar como que a gente vai trazendo uma reflexão para uma sociedade minimamente mais justa, né? Fazer com que essas pessoas também se sintam tocadas. Eu falo desse lugar porque é o lugar que até então me posicionei mais, estive mais, né? Nessa arte, que mesmo que ela trazia as coisas de uma forma mais singela, né? E em algum momento você cansa disso e às vezes você quer gritar, você quer falar, e às vezes você quer, sei lá, né, se manifestar de outras formas, e eu acho que eu tô mais nesse momento hoje. Então, são pontos assim que eu entraria também em comum, como pensar a arte para contradizer essas violências que acontecem em todos esses corpos periféricos e mais exclusivamente sobre o corpo preto. Eu quero agradecer, né? Acho que essa conversa ela é muito necessária, né? Acho que quero reforçar algumas coisas, né? Eu acho que de dizer de que esse plano de genocídio, ele é um plano que já está sendo orquestrado há muito tempo e pensado há muito tempo, né? Então, não é com a pandemia que isso se intensificou, a gente já vem sendo afetado há muito tempo. Tem um plano de que daqui nem 100 anos a gente nem exista mais quanto pessoas pretas, né? Então, a gente precisa discutir isso. E não só eu tinha muito uma fala de, olha, a gente precisa acessar outras pessoas, a gente está falando de nós para nós, né? Me vi no momento dizendo também, olha, sim, precisamos ainda falar de nós por nós, de nós para nós, sabe? Eu ainda preciso sentar com o Fernando, que ainda pensa muita coisa parecida comigo, a gente precisa sentar e discutir mais, a gente se fortalecer mais. Então é necessário também a gente falar de nós para nós e principalmente também de falar sobre tudo isso com as crianças, né? A gente fica muito mais no recado para os jovens, né? Achando que é só o jovem estar na rua, o jovem que ele é o alvo, mas não, né? As crianças também têm se tornado esse alvo, né? As crianças também aí estão sendo mortas, né? Por tudo isso, pelo Estado, pela polícia, por todo esse sistema, né? De genocídio. Então a gente precisa fazer com que essas conversas, né? Para que as crianças percebam, entendam o racismo, para que elas não reproduzam o racismo na sua fase da adolescência, na sua fase adulta. Então a gente precisa discutir essas questões, porque eu entendo que se a gente, quanto mais cedo a gente puder discutir sobre isso, a gente vai conseguir ir criando mais estratégias, a gente vai conseguir se fortalecer e vai conseguir tomar conta, né? E poder se cuidar, né? E poder, a gente poder pensar de como que a gente se cuida nesses processos também, né? Acho que para além da gente discutir a violência policial, é como que a gente também discute o pós dessa violência, né? Como que a gente discute o antes dessa violência, como que a gente olha para os nossos, né? Então, acho que é o momento para a gente poder se cuidar, da periferia se unir. Acho que a gente tem que se unir. A gente não tem aí perspectivas boas. Eu queria muito vir numa vibe de dizer que, a gente vê processos interessantes, né? Olha, tem coisas, já vejo horizontes. Infelizmente, não é nesse lugar. Infelizmente, eu não consigo ainda ter uma leitura, né? Acho que a pandemia tem me trazido momentos muito reflexivos, momentos de muita tristeza, momentos de falar para onde vamos,
vamos, né? Será que aquele rindo até 2020 era só até 2020 mesmo, né? Até brinquei essa semana com isso, que a gente colocava nas nossas redes, né? Então, a gente tem um cenário político que também é um cenário muito crítico, né? A gente tem aí o presidente que também legitima essa ação policial dessa forma. Ele também legitima que ele diz qual que é o lugar do preto, do periférico, e ele diz sem nenhum pudor qual que é o nosso lugar. Então a gente tem uma luta também que né, a gente teve vários retrocessos, todas as nossas lutas quanto pessoas pretas e periféricas de anos, né? Do momento que a gente consegue tirar aí, né, a escravidão da nossa... A gente não vai tirar nunca a escravidão da nossa história, porque faz parte, né? É viver a partir dela, né? Esse presidente, ele faz um retrocesso com a gente, né? Então, o quanto que a gente precisa se cuidar e precisa se fortalecer quanto periféricos, quanto pessoas aí pensantes nesse contexto. E acho que é um pouco isso. Total, eu tô muito agradecida por participar dessa conversa, muito importante ouvir a Tati, ouvir o Fernando, tudo que eles trouxeram, espero que alcance as mais pessoas possíveis, porque é muito importante ouvi-los. Queria agradecer também a todas e todos que estão nos assistindo, e lembrar que o Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamento coletivo. A vinheta da vez foi na voz da Cíntia, que tem 18 anos, é aqui do extremo sul da cidade de São Paulo, é poeta, criadora de conteúdo, tem um canal no YouTube chamado Tudo Poético, é artista, integrante do coletivo Acrópole Marginal. Diz que, abre aspas, representa a periferia, os pretos, a mulher e sua luta diária, a constante inconstância da vida. Fecha aspas. Corpos negros. Corpos pelados, humilhados, chicoteados, maltratados, violentados, fuzilados a sangue frio e ninguém viu. Para, me solta, eu gritei. Mas o senhorio branco desmereceu meu corpo negro e foi assim que mais um mulato nasceu. Tentei fugir, tentei escapar, mas lá vem o capitão do mato. Mais uma vez o meu corpo negro vai sangrar. Eu fui amordaçado, morto em praça pública, oprimido, desrespeitado, escravizado. Por quê? Porque o meu corpo é negro. Mas acharam que eu estava falando apenas de 400 anos atrás. Mal sabem que 71,5% das vítimas de assassinato são corpos negros. Mas racismo nem existe. Ok, então como eu explico pro meu pai que ele foi seguido no mercado e acharam que ele iria roubar porque ele tem a pele preta? Como eu explico pro meu namorado que atravessou a rua e a mão me deu pra mais um enquadro não levar porque ele tem a pele preta? E o amigo branco dele passou suave do lado dos caras lá porque ele não tem a pele preta? Como eu explico pro meu irmão que ele só apanhou dos vermes na porta de casa porque ele tem a pele preta? Ou melhor, como eu explico pra Marielle, pro Marcos, pra Agatha, pro Cauê Peixoto, pra Jennifer, pro Cauã Rosário e pro Cauê que os corpos deles estavam sangrando no asfalto e por coincidência todos têm a pele preta, negra e reluzente? Diz aí como eu explico. Os meus são esquecidos, só são lembrados na hora da bala, que inocentemente é no corpo negro que é encontrada. Eu grito resistência para que vejam minha real existência. Eu rezo para que parem de matar os nossos e para que realmente vivam uma consciência negra. Então é isso, se cuidem, fiquem ligados e até mais.